Vamos lá então, pessoal, para a 15ª questão dos vídeos, a questão de número 40 da prova dos farmacêuticos do concurso da CETESB de 2009. Quanto ao sistema tampão, é correto afirmar que, letra A, para que um tampão seja eficiente, a proporção entre a forma ácida do tampão e sua base conjugada tem que ser igual. Letra B, o tampão funciona somente quando o pH da solução é numericamente igual ao valor do pKa do ácido fraco que o originou. Letra C, o tampão oferece resistência à mudança de pH em qualquer valor de pH, pois apresenta a capacidade de captar ou liberar prótons. Letra D, a proporção entre as concentrações de ácido fraco e sua base conjugada, que constituem um tampão, não se altera com a mudança de pH. Letra E, ácidos fortes não são componentes de tampões, uma vez que se ionizam de forma praticamente irreversível em solução. Então, para a gente responder essa questão, a gente tem que saber um pouquinho o que é um sistema tampão. Eu gravei algumas aulas do curso de Bioquímica sobre sistemas tampão. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha na lista de reprodução dos meus vídeos de Bioquímica, essa aula está lá. Mas, basicamente, um sistema tampão é constituído ou de um ácido fraco ou de uma base fraca, que tem a capacidade de dissociar parcialmente em meio aquoso, e essa dissociação parcial, formando ácido, base conjugada e íons H+, para o ácido, que a gente vai levar aqui em consideração no exemplo, essa dissociação ela tem a capacidade de ser parcial, e essa parcialidade da dissociação impede que ocorram variações bruscas de pH quando adicionado um ácido e uma base forte. Pois quando se adiciona um ácido, como é uma dissociação parcial, e isso está sempre em equilíbrio, quando se adiciona um ácido, a base conjugada capta esse ácido para formar novamente o ácido fraco. E quando se adiciona uma base, o ácido ele se dissocia para formar base conjugada e íons H+, e neutralizar a base que foi adicionada ali. Então, é dessa maneira que funciona um sistema tampão. E os tampões, eles são mensurados, a sua capacidade de tamponante, através do seu pKa. Então, o pKa de um tampão nos diz em que faixa de pH um tampão consegue tamponar, ou seja, impedir variações bruscas do pH quando adicionado ácido ou base forte, que é o seu valor do pKa, uma unidade para cima, uma unidade para baixo no pH. Então, pegando um exemplo, pKa 4. Esse tampão ele consegue tamponar uma faixa de pH de 3 a 5, porque 4 mais 1, 5, 4 menos 1, 3. Então, essa é a faixa. E quando o pH é igual ao pKa do tampão, a concentração de ácido e base conjugada é o mesmo. Quando o pH é uma unidade para cima do pKa, você tem 100 vezes mais base conjugada do que ácido. E quando o pH é uma unidade para baixo do pKa, você tem 100 vezes mais ácido do que base conjugada. E com base nessas informações, a gente consegue responder essa questão. A alternativa A, que fala que para um tampão seja eficiente, que ele seja eficiente, a proporção entre a forma ácida do tampão e sua base conjugada tem que ser igual. Não, ela tem que ser até, no máximo, 100 vezes maior ou 100 vezes menor, explodindo. Quando é igual, o pKa está na mesma faixa de pH. Não precisa ser exatamente a proporção igual. Tem que ser num limite até de 100 vezes mais ou 100 vezes menos. Porque se passar desse limite, aí ele já não consegue tamponar mais. Então a letra A está errada. Letra B. O tampão funciona somente quando o pH da solução é numericamente igual ao valor do pKa do ácido fraco que originou. Também não, como eu falei. Um tampão ele consegue tamponar o seu valor de pKa, uma unidade para cima e uma unidade para baixo de pH. Então, a letra B também está errada. Letra C. O tampão oferece resistência à mudança de pH em qualquer valor de pH, pois apresenta capacidade de captar ou liberar prótons. Também está errado. O que eu falei, isso é um complemento da letra B. Ele consegue tamponar apenas uma unidade para cima ou para baixo do valor de pH referente ao seu pKa. Se, por exemplo, um tampão que tem pKa 4 e o pKa subir para 6, ele já não consegue mais tamponar essa faixa, porque excedeu a capacidade tamponante desse tampão, porque a quantidade de base conjugada ela extrapolou aí mais do que 100 vezes a concentração de ácido, e quando isso acontece você não tem mais ácido o suficiente para dissociar e neutralizar e diminuir o pH aí de uma solução que aumentou o pH. Então a letra C também está errada. Letra D.
A proporção entre as concentrações de ácido fraco e de sua base conjugada, que constituem o tampão, não se altera com a mudança de pH. Também está errado, como eu falei para vocês. Se o pH aumenta, a proporção de ácido vai se dissociar para formar mais base conjugada, para impedir que o pH continue aumentando. Ele vai liberar íons H+, e esse íon H+ capta o OH- que está ali no meio, para impedir que o pH continue subindo. Da mesma maneira que quando o pH cai, a base conjugada se associa com os íons H+ para formar o ácido. Então, as concentrações de base conjugada e de ácido vão mudando de acordo com a mudança do pH. E a letra E, ácidos fortes não são componentes de tampões, uma vez que se ionizam de forma praticamente irreversível em solução. Isso está certo. Tampão só é tampão porque ele tem uma capacidade de dissociação reversível. Ácido clorídrico, hidróxido de sódio, que se dissocia completamente, não tem ação tamponante. Então a resposta correta é a letra E. Tá ok? Daqui a pouco a gente continua com os vídeos aqui da CETESB da prova dos farmacêuticos de 2009. Até já!